Saudações, galerinha, saudações, muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça sempre de deixar o seu like ao final de cada vídeo, caso vocês curtam o conteúdo apresentado. Se o conteúdo apresentado for bastante interessante para você, peço que deixe o seu joinha, que é muito importante para o canal. Comente, traga aí palpites que a gente possa estar abordando aí no canal, o que a gente possa estar jogando, que à medida do possível eu vou tentar estar aí cumprindo aí com as exigências de todos aí que são inscritos no canal, desde que esteja ao meu alcance, né? Esse é um humilde canal gamer, ainda não estamos monetizados, obviamente que estamos correndo atrás dessa monetização e obviamente a gente não tem pressa, porque com o apoio de vocês e com o cara lá de cima tomando conta de tudo, eu sei que isso será extremamente possível, galerinha. A gente não tem pressa, de tijolinho em tijolinho a gente vai construindo essa enorme mansão e obviamente tudo no tempo do cara lá de cima. Beleza, galera? Beleza, galera, eu resolvi fazer esse vídeo referente ao ano de 2026 se iniciou e o Game Pass está brutal, galera. O Game Pass está insano. Eu sei que ano passado teve choradeira com o aumento do Game Pass e blá 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 e bli bli bli. Consoles Xbox mais caros, que é uma merda também. A Microsoft tá meio que cagando pro nosso país, aumentou o preço do hardware, não tá dando muita importância para o hardware, não tem muito hardware disponível no mercado brasileiro aí a preços competitivos, você só encontra através do mercado cinza, aí os vendedores colocam o preço que querem, os videogames ficaram inclusive em muitas promoções, como foi na Black Friday do ano passado, mais caro do que o próprio PlayStation 5, né? Tinha até inclusive Series S, por incrível que pareça, um console com hardware um pouco menos competitivo do que o Series X, do que o PlayStation 5, porque a proposta do Series S é ser um videogame da nova geração de custo-benefício e de entrada para aqueles que não possam ter os caros PlayStation 5 e o Xbox Series X na época, ou seja, o Xbox Series S tinha uma proposta muito interessante e durante um bom tempo a Microsoft tancou preços ótimos, ótimas promoções no Series S, mas a partir do meio dessa geração houve uma virada de mesa e tudo que a Microsoft começou a fazer aparentemente começou a ser anticonsumidora com o aumento do hardware do Xbox Series S, aumento do Series X, a falta de consoles no mercado brasileiro e blá blá blá. Todo esse papo que a gente já conhece, que a gente já abordou aqui no canal. E culminou com o aumento do Game Pass, onde existiu uma onda aí de haters contra a Microsoft, contra o Xbox, falando que ia migrar para o PlayStation 5, que ia vender o Xbox, que bababá, e a gente sabe como é que funciona, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe das suas necessidades, do que gosta de jogar, do que não gosta. A gente não está aqui para dar carteirada em ninguém. Mas eu quero deixar bem claro a vocês, galerinha, que esse início de janeiro vem se demonstrando que o Game Pass ainda é um custo-benefício extraordinário para nós, jogadores de Xbox, por isso que estamos dentro do ecossistema Xbox. E já nesse início de janeiro, em termos de serviço oferecido, o Xbox Game Pass já está dando uma lavada na PlayStation Plus, já está deixando a PlayStation Plus comendo poeira lá atrás, logo no início de janeiro, porque o Game Pass de janeiro realmente foi brutal. Chegou o Star Wars Outlands, né? Via parceria com a Ubisoft+. Chegou também de jogos grandes. Acabou de ser anunciado aí o Space Marine 2, jogaço, um dos melhores jogos, se eu não me engano, do ano passado ou no ano retrasado foi lançado o Space Marine, acho que no ano retrasado, um dos melhores jogos do ano retrasado, injustamente não concorreu ao jogo do ano, deram o GOT pro Astrobot, uma vergonha. Space Marine 2 é muito mais jogo do que Astrobot, mas isso é conversa para um papo para um outro dia, não é mesmo, galerinha? E o Space Marine 2 chegou ao Game Pass, vai chegar, né, dia 29, foi anunciado, vai chegar dia 29,
E é um jogo que, por exemplo, se você for uma pessoa que foi na onda dos aumentos de preço do Game Pass e vendeu o seu Xbox para comprar um PlayStation 5 e você tem apenas o PlayStation 5 como o seu ecossistema de jogos, para você jogar o Space Marine hoje, a versão mais barata do jogo é R$ 350, galerinha. A versão mais básica do game é R$ 350, sem choro, porque o Space Marine 2 não está na PlayStation Plus, galerinha. Ou seja, se você vendeu o Xbox com um ecossistema como o do Game Pass incluso, você vai ter que ter somente, e você optou apenas por ter no PlayStation 5, você vai ter que pagar a bagatela de R$ 350 só pelo Space Marine 2. Aí a gente não coloca incluso, caso você queira jogar o Star Wars Outlands, que deve estar também numa faixa etária parecida com o Space Marine 2, e também foi adicionado ao Game Pass o Death Stranding, o primeiro Death Stranding Director's Cut, apesar de ser um jogo lançado já há bastante tempo, inclusive já tem até o Death Stranding 2 aí disponibilizado na PlayStation e parece aparentemente que ele vai chegar ao PC este ano. O primeiro Death Stranding, que também é um jogo tão bom quanto o segundo, está adicionado ao Game Pass hoje, galerinha, dia 21. Aí isso mostra a importância do serviço do Game Pass, a força que o Game Pass tem. E fica aquela pergunta, né? Será que o Death Stranding é uma IP da Sony? É uma IP do Kojima? Quem lançou o Death Stranding 1 no Xbox? Foi o Kojima? Foi a Kojima Productions? Foi a Sony? Sem o aval da Sony, a IP sendo do Kojima não poderia ser lançado no Xbox? Fica a pergunta no ar, né? Mas, de fato, a chegada também do Death Stranding 1 ressalta a importância do serviço do Game Pass e sua força. É um grande AAA do Kojima que chega ao Game Pass e, aparentemente, futuramente também deve ser aí o destino do Death Stranding 2, porque a gente sabe que exclusividade de jogos é uma coisa que está ficando aí para trás e aparentemente a cada geração que passa, a cada mês, a cada ano, vai ficando mais evidente que isso vai acabar. É um símbolo, Death Stranding no Game Pass é um símbolo do fim da era da exclusividade, e a gente sabe, né, que a Sony trabalha muito com exclusividade, ela foca sempre em ter um hardware com jogos exclusivos, e cada ano que passa isso vai ficando mais evidente que não está dando muito mais certo, né, devido aí a grande escassez de jogadores novos, o custo de se produzir grandes produções como Death Stranding, que foi agora o Death Stranding 2, que aparentemente flopou no PlayStation 5, aparentemente, apesar de ser um bom jogo, ele flopou no PlayStation 5, e a gente sabe que exclusividade é uma coisa que vai ficando para trás. Então, o Death Stranding, o primeiro Death Stranding Director's Cut, também chega no Game Pass, nessa levada de janeiro aí, com grandes propostas, grandes títulos. E se o Game Pass estiver nessa pegada de jogos que foi de janeiro até o final do ano, promete. E aparentemente vai continuar nessa pegada. A gente vai ter, se eu não me engano, amanhã o show do Developer Direct da Xbox. Eu acho que é amanhã, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Vai ter aí o Fable, que também vai chegar no Game Pass. Vai ter o Forza Horizon 6, que também vai chegar no Game Pass Day One. E posteriormente, depois, esses jogos chegarão ao PlayStation, custando R$400 em média cada um. Ou seja, para vocês verem o custo-benefício que é ter um Game Pass hoje, que é usufruir do ecossistema da Microsoft. E eu sempre falo, galerinha, cair nessa onda de vender o Xbox, se afastar do ecossistema Xbox só porque o Game Pass teve um aumento e migrar para o PlayStation 5 e ter apenas o PlayStation 5 é loucura, galerinha, é loucura. A longo prazo você vai acabar gastando muito mais para jogar muito menos no PlayStation. Apesar do aumento, a gente vê notoriamente que o Game Pass ainda é um custo-benefício
e um serviço maravilhoso, galerinha. A gente não tem o que questionar o Game Pass, apesar do aumento, está valendo muito a pena ser assinante do Game Pass e é um ponto essencial no diferencial ali com o PlayStation, galerinha. Jogar no PlayStation é bacana? É bacana. Tem uns joguinhos legais, um ou outro exclusivo legal? Tem. A maioria é multiplataforma? É. Mas ter somente um PlayStation, você vai gastar muito mais jogando no PlayStation do que no Xbox, galerinha. Então, entenda, apesar do aumento, o Game Pass ainda é o melhor serviço de assinatura e o melhor local para se jogar videogame, caso você queira ter aí um custo-benefício bacana, é o Xbox, não tem jeito. O exclusivo, o PlayStation é focado em ainda né, em alguns exclusivos temporários, porque posteriormente jogos todos chegam no PC e alguns no Xbox, mas a Sony ainda foca na nostalgia dos exclusivos, mesmo que isso tenha diminuído nesta geração, mas a gente vê que apesar desta importância que a Sony dá à exclusividade, mesmo que temporária, o ecossistema Xbox é o grande diferencial da geração para quem quer jogar muito jogo, muito videogame pagando menos, né? Eu nem citei o Rewards, que a gente pode usar o Rewards para comprar jogos, o Xbox Play Anywhere, que você compra um jogo no Xbox e ele vale para PC e Xbox. No PlayStation 5, no caso, como o PlayStation 5 não tem Play Anywhere, você tem que comprar o mesmo jogo 2 vezes, caso você queira jogar no PS5 e no PC. Ou seja, é um custo-benefício maravilhoso o ecossistema Xbox. Entendo a raiva do aumento do Xbox Game Pass ano passado, dos consoles ter aumentado mais, em promoções você achar PlayStation 5 mais barato que até propriamente o Series S, mas isso é uma cilada porque a longo prazo, se você optar pelo PlayStation 5 no lugar de um console Xbox, sem o Game Pass, a longo prazo você vai estar gastando muito mais jogando no PlayStation. Game Pass insano de janeiro, Death Stranding, Space Marine 2, Star Wars Outlands, Resident Evil Village. Faz as contas de quanto você pagaria nesses jogos jogando no PlayStation, galerinha. Use bem a cabeça, não se deixe levar pela emoção do momento, por haters de Xbox, por fanáticos de PlayStation. Use a cabeça e não use a emoção. Xbox Game Pass ainda é o melhor custo-benefício. O Xbox Game Pass ainda é o melhor serviço de assinatura de jogos e isso está provado já logo no início de janeiro com grandes aquisições e deixando a PlayStation Plus comendo poeira. Curtiram o vídeo de hoje, galerinha? Se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. A gente se vê no vídeo futuro. Tô indo nessa. Um forte abraço, galera. Fui!